Nosso texto se encontra em João, capítulo de número 1. Vá abrindo, vá compartilhando, que se baseia no tema Venha adorar ao Senhor como João Batista. Enquanto você vai abrindo, enquanto você vai se localizando, contar uma pequena ilustração que diz assim: dizem que os soldados macedônios faziam longas marchas forçadas, que pareciam estar além das forças de resistência humana. Mas existia uma razão. Existia uma razão para a sua incansável energia. Estava na presença de um homem. Estava na presença de Alexandre o Grande. Provavelmente você que já estudou história, já ouviu falar desse grande rei, desse grande guerreiro chamado Alexandre o Grande. Ele estava habituado a andar com todos os seus soldados a pé e a suportar o mesmo cansaço. Se o próprio rei tivesse sido carregado como um monarca de forma confortável e luxuosa, provavelmente logo os seus soldados cansariam. Mas quando olhavam para o seu próprio rei, com fome, com sede, sujo e cansado como eles, aquilo motivava cada soldado a continuar andando, a continuar lutando. E eles não podiam nem sonhar em reclamar, pois o próprio rei estava lado a lado com eles. Bem, se Alexandre o Grande podia, todos os soldados da Macedônia sentiam que podiam suportar qualquer cansaço. Da mesma maneira, quando nós falamos que somos cristãos, que somos servos de Deus, quando nós pensamos se um homem fraco, cheio de pecados, como Alexandre o Grande, conquistou, teve grandes conquistas, conquistou praticamente todo o mundo da época ao seu redor. O que nós pensamos e o que nós estamos dispostos a fazermos do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Que muito mais do que Alexandre, pois Alexandre não pôde morrer pelos seus soldados. Mas Cristo Jesus, ele morreu por cada um dos seus seguidores. Na realidade, ele morreu por toda a humanidade, para que através do seu exemplo, toda a humanidade confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Por esse ato, o que ele espera dos seus seguidores, o que ele espera de cada um de nós. Assim como Alexandre foi um exemplo para os seus soldados, e os seus soldados o seguiram. Da mesma maneira, Cristo Jesus é o nosso único exemplo. Da mesma maneira, Cristo Jesus deve ser o nosso único Senhor e Salvador. Mas eu pergunto, será que nós estamos dispostos a seguir o exemplo de Cristo Jesus, assim como os soldados da Macedônia seguiram o exemplo do seu rei, Alexandre o Grande? Será que você está disposto? Ele recebeu o título de Alexandre o Grande. Mas nós vemos na palavra de Deus que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que não existe rei, que não existe Senhor maior do que Ele. O que você está disposto a fazer? O tema deste ano é: adore ao Senhor comigo. Você está realmente preparado para estar conosco nesta caminhada de adorar ao Senhor e assim levar outros através do seu exemplo? Alexandre levou o seu exército a conquistas por causa do seu exemplo. Nós só podemos levar outros a adorarem a Cristo Jesus somente através do nosso exemplo de vida. E nós estamos vendo no livro de João, em que o livro de João, ele nos chama a adorarmos a Cristo Jesus.
Ele nos chama a testemunharmos a Cristo Jesus. E nesse livro nós vamos ver vários encontros que aconteceram. Pessoas que tiveram encontros para adorar a Deus. Pessoas que testemunharam. E no dia de hoje nós veremos em João, capítulo 1, o testemunho de João o Batista. Do versículo 19 até o versículo de número 31, nós vemos parte deste encontro, deste testemunho do Senhor Jesus. Nos diz assim, João, capítulo 1, versículo de número 19. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou, confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és? Pois, és tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe, então, por que batizas, se não és Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desamarrar as sandálias, as suas correias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. Amém. Venha adorar ao Senhor como João Batista, como João o Batista. João convida a todos nós a seguirmos o seu exemplo para testemunharmos. Nós somos convidados por Deus nessa noite a adorarmos a Ele através do nosso exemplo de vida. Ninguém pode dizer que é um verdadeiro adorador, ninguém pode dizer que é um verdadeiro cristão, que é um verdadeiro servo de Deus, se não tem uma vida de testemunho. O texto começa com as lições que nós começamos a ver na parte da manhã, do versículo 19, que diz que ele dá um testemunho. Então a primeira lição que João nos dá é que aquele que tem um encontro com Jesus Cristo, ele dá um testemunho maravilhoso. Versículo 19, desse capítulo 1, as pessoas perguntam, quem és tu? João estava chamando a atenção, lá no meio do deserto, aonde ninguém queria ir, aonde ninguém desejava estar, ele estava ali, e uma multidão o seguia. O seguia por quê? Porque ele era uma pessoa famosa? Porque ele era da nobreza? Porque ele era sacerdote? Não, porque ele dava testemunho, porque ele tinha uma vida diferente. É dessa maneira que nós atraímos as pessoas para a casa de Deus, pela nossa vida, pelo nosso caráter, por sermos diferentes dos outros. Não importa aonde você esteja, não importa quem você é, mas importa como você vive.
Ninguém conhecia João, ninguém sabia quem ele era, mas ele fez a diferença nos seus dias, pois ele viveu de uma forma diferente. Será que estamos vivendo de uma forma diferente, que estamos chamando a atenção das pessoas? Pelo menos de forma positiva, pois de forma negativa muitas vezes nós chamamos a atenção das pessoas. Você tem chamado a atenção das pessoas de forma positiva? João, mesmo no meio do deserto, ele chamava a atenção. Por que ele chamava a atenção? Porque ele não chamava a atenção para a sua vida. Muitas pessoas querem chamar a atenção para a sua vida. Muitas pessoas querem os holofotes. Muitas pessoas querem os aplausos humanos. Muitas pessoas querem receber os elogios e quando não recebem, ficam chateadas. Mas João, ele não se importava com isso. Ele dava o testemunho de quem? Ele dava o testemunho da luz. E quem era a luz? Quem é a luz? A luz é Cristo Jesus. Ele apontava para Cristo Jesus. Em João ainda, no capítulo 1, em alguns versículos anteriores, lá no versículo de número 7, de novo ele fala do testemunho. João capítulo 1, versículo 7 e 8 fala: este veio como testemunha, João veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. Veja, o propósito dele é que ele veio para adorar ao Senhor. Ele veio aqui, como diz o texto, para testificar, para testemunhar a respeito de alguém. Quem era esse alguém? Ele veio testemunhar a respeito de Cristo Jesus. Com qual objetivo? Para que as pessoas pudessem vir e crer em Cristo Jesus. Esse era o papel dele. Esse é o papel daquele que tem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o único papel que nós somos chamados para desempenharmos. Nada mais. O que passa disso é de procedência maligna. Fomos chamados apenas para testemunhar e apontar para a luz, que é Cristo Jesus. Ele foi chamado para isso. Para que aqueles que estavam perdidos fossem salvos. Por isso ele incomodava. Um homem simples, um homem provavelmente sem cultura, sem estudo, sem nobreza, sem dinheiro, sem fama. Mas ele diz para que ele veio. Ele fala, o texto fala, ele não era a luz, ele não era a salvação. Você não é a salvação de ninguém, a igreja não é a salvação de ninguém. Mas nós apontamos para a salvação, que é Cristo Jesus. Por isso ele veio. Esse era o papel de João. Por isso nós somos convidados nessa noite a adorarmos ao Senhor Jesus Cristo como João, com o exemplo de João, em que ele foi testemunha para todos, no meio do deserto. Não importa o lugar em que você foi plantado, mas que importa que lá você cresça e produza frutos. Não importa se é no seu trabalho, não importa se é na escola, na vizinhança, no seu lar, mas todos nós somos chamados para apontarmos para a luz. Em João, no capítulo 5, versículo 35, fala: ele era, João, o Batista, a lâmpada que ardia e iluminava. E vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Ele era, ele apontava, ele cumpriu a sua missão. Ele veio para isso, para iluminar o caminho daqueles que não conheciam a Cristo Jesus. Esse era o propósito de João Batista. Qual é o seu propósito?
Muitos não entendem o seu propósito. Muitas pessoas estão aqui na terra apenas porque querem ganhar muito dinheiro, querem se tornar pessoas famosas, querem conquistar títulos, fama, dinheiro, querem casar, ter filhos. Mas o propósito do cristão não é esse. Esse não é o propósito do cristão. O propósito do cristão é adorar a Deus com a sua vida. Esse é o propósito do cristão. Você foi chamado não para ser todas essas coisas, mas você foi chamado para iluminar a todos que estiverem com você, onde quer que você esteja. É para isso que você foi chamado. Esse é o propósito único e exclusivo do servo de Deus. Foi para isso que João Batista veio, para testemunhar. Quando perguntaram para ele, quem é você? Você é Cristo? Você tem alguma fama? Não, eu sou apenas um seguidor dele. Não, eu apenas aponto para ele. Esse é o propósito. Mas ele apontava para quem? Ele apontava para Cristo Jesus. Ele era testemunha. Mas por que apontar para Cristo Jesus? O mundo está cheio de problemas, o mundo está cheio de dificuldades e o mundo procura a solução. Nós procuramos a solução para melhorar a nossa vida através dos estudos, estudamos para ter um emprego melhor, não é verdade? Estudamos para conquistar bens materiais, o sonho da casa própria, de ter um carro, o sonho de ter um plano de saúde, achando que esses bens materiais irão melhorar a nossa vida. Nós escolhemos políticos, elegemos e muitas vezes colocamos a nossa confiança mais em homens do que em Deus, achando que esses homens irão mudar o mundo. Mas na realidade, eles não irão mudar o mundo. Então muitos creem que através da educação o mundo será melhor, através da saúde, através da segurança pública o mundo será melhor, mas o mundo não será melhor através disso. E João, ele declara claramente isso. No versículo de número 29, ele fala do seu papel. Diz lá o versículo 29, que no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão é encontrada somente aqui, nesse versículo de número 29 e depois no versículo de número 36, desse mesmo capítulo 1, em que diz: e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Ele usou essa expressão, pois ele queria dizer que aquele era o Salvador do mundo. Era uma expressão que ele pegou do Velho Testamento, em que o judeu, para pedir perdão pelos seus pecados, sacrificava um cordeiro para a salvação da sua vida. E agora ele diz: olha, agora a salvação da vida está neste homem, que é o Cordeiro de Deus, que é o próprio Deus encarnado. Agora a mudança do mundo, a transformação do mundo está neste homem. Eu não posso fazer isso, mas eu posso apontar para quem pode fazer isso. E ainda no versículo 37 do capítulo 1 de João, João fala: os 2 discípulos de João, ouvindo dizer isto, seguiram a Jesus. João, ele não tinha nenhum orgulho, ele não era orgulhoso. João não tinha nenhuma vaidade, inclusive até os seus discípulos, aqueles que o seguiam, ele disse: olha, vocês agora devem começar a seguir a Cristo Jesus. Não estamos aqui para seguir homens. Por isso que nós temos que adorar como João, pois ele nos dá o quê? Ele nos dá o seu exemplo de humildade, em que ele diz para os seus próprios discípulos: olha, a partir de agora, vocês vão começar uma nova jornada. A partir de agora, vocês não vão seguir mais a mim. A partir de agora, todos nós vamos seguir a Cristo Jesus.
pois ele sabia do sacrifício que Cristo Jesus teria na cruz do Calvário. Pois ele sabia qual é o sacrifício que todo discípulo de Jesus deve estar pronto a fazer, como o próprio João fez, em que ele deixa esta lição, que o verdadeiro adorador, o verdadeiro discípulo de Jesus deve estar pronto a pagar o preço por Jesus, deve estar pronto a morrer por Jesus. Por isso, ele deixa o exemplo, pois o livro de Marcos fala em que ele foi preso, em Marcos capítulo 1, versículo 14, e depois em Marcos capítulo 6, versículo 27, fala que ele foi decapitado, ele morreu. Ele morreu por qual motivo? Por convidar outros a adorarem ao Senhor. Ele morreu por apontar a luz, por apontar ao Senhor. Este é o papel do cristão. Se o nosso rei, se o nosso mestre, Senhor e Salvador, deu o exemplo de morrer por nós na cruz do Calvário, por que não estamos dispostos a morrer por ele, se assim for necessário? João estava disposto. João, ele deu o exemplo. Por isso devemos estar preparados. Devemos estar livres de qualquer tipo de orgulho, de qualquer tipo de inveja, de qualquer tipo de ganância. Pois o próprio João fala, João Batista, no capítulo 3 de João, no versículo 30, ele fala, importa que ele cresça e que eu diminua. João capítulo 3, versículo 30. Ele diz, olha, não importa o meu sucesso, não importa a minha fama, não importa que eu alcance nada, mas o que importa é que Cristo Jesus cresça. Temos que aprender a estarmos livres do nosso ego, do nosso egoísmo. Temos que nos livrar de toda a vaidade. Vivemos uma geração de pessoas arrogantes, vaidosas. Vivemos uma geração de pessoas que chamam a atenção para si e não para Cristo Jesus. Vivemos uma geração que quer estar à frente da cruz e não atrás da cruz. Precisamos nos livrar de todo tipo de vaidade, pois o verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade, não pode ter um espírito de vaidade, de egoísmo. Mas vivemos uma geração de pessoas egoístas e vaidosas, que não querem servir a Cristo Jesus, mas querem servir ao seu ego, cheio de vontades, mimados, que querem servir a si mesmo, querem ser servidos, como os discípulos de Jesus em uma época, em que ele disse, olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Não estamos aqui nessa noite sentados para sermos servidos, não estamos aqui nessa noite para ouvir uma mensagem que vai massagear o nosso ego. Não estamos aqui para ficarmos rindo, não. Nós estamos aqui para chorar, como Cristo Jesus chorou por nós, antes de ser crucificado na cruz. Estamos aqui para chorar e sofrer por Cristo Jesus, como Cristo Jesus, por um mundo que está perdido e sem esperança. Ele veio para este mundo para trazer esperança. E João sabia disso. Ele apontava para a esperança. E nós que sabemos disso, estamos apontando para quem? Estamos apontando para o quê? João apontava exclusivamente para Cristo Jesus. Ele apontava, ele testemunhava. Mas por que João fez isso? Qual o motivo? Ele fez isso porque ele não estava ali para fazer a sua vontade. Nós queremos seguir a Cristo Jesus por qual motivo? Nós queremos seguir a Cristo Jesus para fazer a nossa vontade. Por qual motivo você está aqui nessa noite? Existe um motivo específico. Você veio aqui para fazer a vontade de quem?
Muitas vezes nós vamos na igreja para fazer a vontade de alguém, né? Os pais, né, muitas vezes nos obrigam a ir à igreja quando nós somos menores e às vezes até maiores, né? Quantas vezes meu pai me puxou pela orelha para ir para a igreja, né? E hoje eu agradeço a ele por isso. Mas não garanto que sempre, como adolescente, queria estar na igreja. Tinha outras vontades. Alguns vêm por causa da namorada, por causa do namorado, por causa do esposo, por causa da esposa. Mas João Batista não estava ali por causa da vontade de alguém, mas ele estava por causa da vontade de Deus. E o próprio Senhor Jesus, ele admite que ele veio aqui na terra não para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Esse é o grande problema de nós que queremos seguir a Cristo Jesus. Nós queremos seguir a Cristo Jesus, mas queremos fazer a nossa vontade, a minha vontade. E Jesus disse, olha, eu não vim aqui para fazer a minha vontade. Jesus fala isso em João, no capítulo 10, ele fala, lá no versículo, aquele texto lá, ele fala que, João capítulo 10, de 22 a 42, ele diz que ele não veio para fazer a sua vontade, mas ele veio para fazer a vontade do Pai. Nós vamos ver que ele veio para fazer a vontade do Pai. João Batista fez a vontade de Deus. O próprio Filho, Deus encarnado, em forma de homem, fez a vontade do Pai. E você está disposto a fazer a vontade de quem? Temos que parar e pensar nisso. Estamos dispostos a fazer a vontade de quem? De quem você está disposto hoje a fazer a vontade? Pare e pense nisso. A vontade não é minha. A vontade não é sua. Jesus, do seu nascimento até a sua morte, ele fez a vontade de quem? A vontade do Pai. Nos últimos momentos da sua vida, de uma das suas últimas orações, quando Jesus estava no jardim de Getsêmani, o que ele disse? Pai, passa de mim esse cálice. Mas ele concluiu, mas seja feita a sua vontade. O que ele estava dizendo com essa oração? Pai, passa de mim todo esse sofrimento. Pai, me livra da cruz, se assim for possível. Mas faça a sua vontade. Nós queremos seguir a um Deus que dizemos que é todo-poderoso, que é soberano, que é onisciente, onipotente, onipresente, mas não admitimos que Ele tenha a vontade completa em nossas vidas. Principalmente quando passamos por problemas, quando passamos por dificuldades, o que nós oramos? Senhor, faça a minha vontade, não a sua. Mas é o contrário. João, o Batista, ele deixa esse exemplo para todos nós. Ele deixa esse exemplo. Que ele, como homem, não fez a sua vontade. Ele poderia ter tido um ministério de muito sucesso, né? Poderia ter feito muito sucesso, poderia ter ido para Jerusalém, pregar lá em Jerusalém, mas ele disse, não estou aqui para pregar em Jerusalém, estou aqui para pregar no deserto e apontar para Cristo Jesus. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade do meu ego, estou aqui para fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo, da mesma maneira, poderia ter pensado assim, eu sou o próprio Deus. Filho, estou aqui em forma de homem, o que mais que eles querem que eu faça? Ele poderia ter feito a vontade dele, mas ele não fez a vontade dele. Ele deixou a vontade do Pai em primeiro lugar. Quando nós pensamos em adorar a Deus, em servir a Deus, nós temos que pensar nessa questão. Eu estou disposto a fazer a minha vontade
ou eu estou disposto a fazer a vontade de Deus? Como nós devemos agir diante de tudo isso que nós estamos ouvindo? De que João deu o testemunho de Jesus. Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós podemos agir com forma de gratidão, de agradecer a Deus. Como é difícil sermos gratos, não é verdade? Jesus, certa vez, curou 10 leprosos e apenas um voltou para agradecer. A palavra de Deus fala no livro de Salmo, no capítulo 50, versículo 23, fala: o que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, darei que veja a salvação de Deus. Salmo, capítulo 50, versículo 23. Sacrifícios de ações de graças. Mas pelo quê? Sacrifício de gratidão a Deus pelo quê? Pela salvação. Pela vontade que Jesus fez, não da sua vontade, mas da vontade do Pai. De que Ele morreu naquela cruz do Calvário por mim e por você. Nós podemos agir dessa maneira com fé, tendo fé de que se Deus usou João, o Batista, para fazer aquilo tudo, Ele também pode fazer na vida de nós. Será que nós cremos nisso? Lá em João, capítulo 3, versículo 12, Jesus fala novamente: se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Você realmente acredita nas coisas celestiais, nas coisas espirituais, naquilo que você não pode ver? Jesus ali está questionando a Nicodemos, que era um líder religioso, que era uma pessoa religiosa. Ele diz: olha, Nicodemos, se você não consegue entender das coisas materiais que eu estou falando com você, como você vai entender das coisas espirituais? Será que nós conseguimos nessa noite ouvir a voz de Deus e entender o desejo que Ele tem, de que você tenha fé de fazer a vontade dEle, não a vontade dos homens, não a sua vontade, pois nós temos a vontade. João Batista tinha a vontade dele, Jesus tinha a vontade dele, você tem a sua vontade. E como é difícil, muitas vezes, crer nas coisas espirituais, como é difícil, muitas vezes, fazer a vontade de Deus e não a nossa. Então pare e pense nisso. E aí, fica a pergunta: como você está agindo diante de Deus? Como você está agindo diante dos homens? Você realmente já fez as descobertas mais importantes da sua vida? Você já fez essas descobertas? E qual é a descoberta mais importante? É que Deus é maior do que você. É que Deus, Ele é diferente. Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, é a descoberta de que Ele é maior do que todos nós. Quando João Batista viu aquele homem ali, carne e osso, ele viu: esse é maior do que eu. Ele declara isso, ele fala lá no capítulo 1 de João, no versículo 27, ele diz: olha, eu não sou digno nem desamarrar as sandálias dos pés dele. Não sou digno nem desamarrar as sandálias dos pés dele. Depois, no versículo
30, ele continua dizendo: é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, isto é, vem um varão que veio primeiro do que eu, que já existia antes de mim, porque ele é o próprio Deus encarnado em forma de homem. Ele fez naquele dia a maior de todas as descobertas que o ser humano precisa fazer, que é descobrir que Cristo Jesus não é apenas um homem, ele é o próprio Deus, Filho. Por isso, certa vez, Jesus Cristo perguntou para os seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você precisa entender isso. Quem é Jesus para você? E João Batista, ele descobriu quem era Jesus para ele. E quem era Jesus para João Batista? O Salvador da humanidade, o Salvador da sua vida. Pois ele faz esta declaração, como já falamos aqui, no versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis o homem que pode salvar toda a humanidade. Eis o homem que pode salvar a sua vida, que pode resolver os seus problemas. É Cristo Jesus. João, ele fez aquela descoberta. E ele descobriu que ele era tudo isso por quê? Porque ele era o próprio Filho de Deus. Ele descobriu que ali não estava um homem qualquer, mas estava o próprio Deus Filho. No versículo 34 do capítulo 1 de João, ele fala: pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Você pode, nesta noite, testificar e dizer que Cristo Jesus é o Filho de Deus? Você pode, nesta noite, testificar e dizer, testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida? Só aqueles que têm realmente um encontro real, como João o Batista, é que podem crer que ele é diferente de todos os homens, porque ele é o próprio Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade. Quero que você curve a sua cabeça agora, nesta noite, que você feche os seus olhos agora e pense nisso, como você está vivendo, como tem sido a sua vida diante de Deus, como você está vivendo diante de Deus, crendo nessas verdades ou apenas fingindo que crê nessas verdades? Pois muitas pessoas apenas fingem, muitas pessoas apenas vão com o fluxo, com o movimento, apenas são levadas e empurradas, não por vontade própria. João, o Batista, ele tinha esta vontade, ele tinha esse desejo, ele estava disposto a pagar o preço e pagou o preço por aquilo que ele cria, por aquilo que ele viveu. E nós estamos dispostos a pagar o preço porque cremos nessas verdades, porque vivemos essas verdades, ou vamos continuar nos enganando? Nos enganando, porque muitos estão enganando a si mesmos. Vamos orar. Pai, nós estamos na tua casa nesta noite. E obrigado por isso, pois é um privilégio. Tantos, Senhor, não têm esta oportunidade, pois nem conhecem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas muitos que têm esta oportunidade de estar na tua casa, estão perdendo esta oportunidade, pois não estão aqui por vontade própria, pois não vivem, ó Pai, o Evangelho
de Cristo Jesus. Pois ainda não fizeram esta descoberta pessoal. Ainda não fizeram esta descoberta pessoal. Que João, o Batista, fez e viveu e pregou e atraiu pessoas para adorar com ele. Muitos ainda não descobriram que Cristo Jesus é diferente. Que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi enviado ao mundo para salvar todo aquele que nele crê. Muitos ainda não descobriram que ele é o próprio Filho de Deus, que veio nos salvar. Pai, incomoda nesta noite a cada um. Eu não tenho este poder de convencer ninguém. Mas a tua palavra diz que o teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, é o único que pode fazer isso. Então, Senhor, incomoda nesta noite, ó Pai, com o teu Espírito Santo, Senhor. Usa, ó Pai, esta mensagem, assim como tu usaste a mensagem de João Batista, ó Pai, há 2000 anos atrás, Senhor. Fala da mesma maneira aos nossos corações. Que nesta noite muitos aceitem o convite de adorar a Cristo Jesus como João o Batista, Pai. Sabemos das lutas, das dificuldades, por isso eu clamo, Senhor, entra com intervenção nesta noite. No teu amor, na graça e na paz do teu Filho amado Jesus. E nas consolações do teu Espírito Santo, hoje e todo sempre. Amém.